acredita que as crianças de 8, 9 e 10 anos estão tendo contato com pornografia cada vez mais cedo? Recentemente eu estava lendo alguns comentários de pais, de mães sobre esse assunto e algumas mensagens me chamaram muita atenção. Uma mãe escreveu assim: Eu peguei meu filho vendo conteúdo inadequado e entrei em desespero. Não sabia se brigava, se conversava, se tirava o aparelho dele ou se simplesmente lhe dava uns tapas. Outra mãe disse: Eu achava que isso nunca ia acontecer na minha casa. Meu filho tinha apenas 9 anos de idade. Quando eu descobri, fiquei simplesmente sem chão. Talvez você também tenha esse medo, talvez esteja passando por isso neste exato momento. E se esse é o seu caso, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar qual é a reação correta quando um filho tem contato à pornografia e como transformar esse momento em oportunidade de proteção e de orientação. Quando uma criança chega aos 8, 9, 10 e 11 anos, algo começa a mudar. Ela já sabe que existe sexo. Já começa a ouvir alguns comentários, percebe em algumas conversas, já começa a prestar atenção quando esse assunto aparece. E, naturalmente, a curiosidade aumenta. Mas é justamente nessa fase que muitas crianças acabam tendo contato com conteúdos inadequados na internet. Muitas vezes, não porque elas estavam procurando aquilo. Pode acontecer através de um vídeo compartilhado, pode acontecer através de outra criança, uma pesquisa inocente na internet, um anúncio que aparece ou até mesmo por meio de algum colega que lhe mostra esse conteúdo na escola. Por isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é para você não entrar em pânico. Se você descobrir que o seu filho viu pornografia, isso não significa que você fracassou como pai ou como mãe. Não significa que o seu filho está perdido ou que o seu filho é um pervertido. Não significa que ele terá problemas para o resto da vida. Significa apenas que agora você precisa agir com mais cautela e mais sabedoria. Muitos pais entram em desespero, acabam gritando, ameaçando, castigando ou até mesmo envergonhando a criança. Mas quando isso acontece, o filho aprende uma coisa perigosa. Aprende simplesmente a se esconder. E nós, como pais, não queremos isso. Nós não queremos nossos filhos escondendo o problema. Nós queremos que nossos filhos tenham coragem para conversar sempre conosco. Por isso, depois que a situação passar, procure um momento tranquilo para que vocês possam conversar. Você pode dizer algo simples: filho, percebi uma situação e gostaria de conversar com você. Mas essa conversa deve ser sem bronca, sem gritos, sem humilhação, sem fazer a criança se sentir suja ou se sentir culpada. Faça perguntas como: Como que você viu isso? O que você sentiu ao ver esse conteúdo? Você ficou assustado? Você ficou confuso? Você tem alguma dúvida? Primeiro, escute. Depois de escutar, é claro, você vai partir para o ensino, porque cada criança reage de uma forma diferente. Algumas ficam curiosas, outras ficam com medo, outras sentem vergonha, algumas nem conseguem compreender o que acabaram de ver. A partir das respostas que o seu filho te der, você poderá orientá-lo de uma maneira muito eficaz. E já que estamos falando sobre proteção infantil, aproveita, se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você receba vídeos tão importantes para a proteção do seu filho toda semana. Quanto mais famílias estiverem preparadas, mais crianças serão protegidas. Agora eu preciso te dizer algo muito importante. A pornografia não foi feita para crianças e, na minha opinião, nem deveria existir para adultos. Ela representa uma visão completamente distorcida da sexualidade. Ela mostra relacionamentos irreais e ensina coisas que não representam amor,
nem o respeito e muito menos o compromisso. Além dos prejuízos emocionais, existem também prejuízos para o cérebro da criança. O cérebro infantil ainda está em desenvolvimento. Quando uma criança é exposta repentinamente a conteúdos pornográficos, isso pode aumentar a curiosidade excessiva, gerar confusão e criar uma compreensão equivocada sobre relacionamentos e sobre a intimidade. Por isso, se dá a necessidade de ensinar os nossos filhos. Precisamos explicar que pornografia não é sexo real. Precisamos ensinar que nem tudo que aparece na internet é algo saudável e mostrar que existem conteúdos que fazem mal para a nossa mente e também para o nosso coração. E principalmente, precisamos ensinar que eles nunca devem ter medo de contar a verdade para nós, pais. Seu filho precisa enxergar em você um porto seguro. E se você é cristão, assim como eu, existe algo ainda muito mais importante. Nós acreditamos que a sexualidade foi criada por Deus. Ela não é algo sujo, não é algo errado, mas ela foi criada com um propósito específico dentro dos princípios estabelecidos pelo nosso Deus. A pornografia distorce aquilo que Deus criou para ser belo, saudável e significativo. Por isso, não basta apenas bloquear o aparelho e fiscalizar o que o seu filho vê. Nós precisamos discipular o coração dos nossos filhos. E aqui mora algo muito lindo. Nós precisamos ensinar sobre pureza, sobre domínio próprio, respeito ao próximo e obediência aos princípios da palavra de Deus. Um versículo que eu gosto muito para ensinar as crianças é o Salmo 101, 3. Não porei coisa injusta diante dos seus olhos. Esse versículo nos ajuda a refletir sobre aquilo que escolhemos assistir e permitir entrar na nossa mente e no nosso coração. E eu quero terminar dizendo algo que talvez você precise ouvir hoje. Se o seu filho teve contato com pornografia, não se desespere. Transforme esse momento em oportunidade de ensino, uma oportunidade de aproximação, uma oportunidade também de proteção. Seu filho não precisa apenas de regras, ele precisa de orientação, de acolhimento, precisa saber que pode conversar com você sobre qualquer assunto. E agora eu quero ouvir de você. Qual é a sua maior preocupação quando o assunto é internet e as crianças? Você já passou por alguma situação parecida? Ou conhece alguém que já passou por isso? Escreva aqui nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras famílias. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outro pai ou com outra mãe, para que ele também possa ter esse entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e com certeza nos vemos no próximo vídeo.